duas CPIs, uma que investiga inclusive as apostas aí ou as fraudes, né? As apostas de campeonatos Brasil afora. Tem que ter esperança ou o brasileiro está desacreditado na CPI, Ricardo? Olha, eu acho que nem mesmo a classe política acredita muito nessas 3 CPIs instaladas ontem. Tanto é que elas nem estavam na pauta. Inicialmente disseram que estariam, depois não estavam, de última hora resolveram instalar as 3. Mas chama atenção que elas não são pauta dos políticos no dia a dia, assim. Ninguém falou disso ontem, todo mundo falou muito de arcabouço e quase ninguém falou de CPI. E elas foram instaladas, imagino, quando for instalada na semana que vem a CPMI do 8 de janeiro, essas 3 CPIs, a do MST, da manipulação do futebol e das americanas, elas vão ficar muito ofuscadas pelos demais assuntos. Então essa é a impressão que eu tenho, assim, no dia a dia. Elas foram instaladas porque já estava previstos que instalavam, mas o caso Americanas ficou um pouco longe. A manipulação de resultados também tem uma apuração do Ministério Público também. Então, assim, a que pode dar um pouquinho mais de repercussão, até por conta da polarização, é a do MST. Mesmo assim, a oposição não parece tão animada assim quanto no primeiro momento a tratar dessa CPI. Vai, claro, ser colocada em discussão, vai ser a que vai mais dar, que vai mais receber atenção, mas eu acho que assim, elas não vêm com a mesma força de outras CPIs que vimos no passado, e sobretudo por conta da CPMI do 8 de janeiro, que também entrou um pouco em banho-maria, mas que parece que vai sair semana que vem. Acho que essas CPIs vão ficar um pouco distantes da realidade brasileira. Vai se falar menos delas do que de outras situações parecidas que já tivemos no parlamento. É bem curioso, Ricardo, que a gente imaginar, ou pelo menos ter expectativa, de que no caso da Americanas, ou no caso das apostas, por exemplo, não se tem uma discussão até o momento mais forte no parlamento para regras, seja para fazer avaliações econômicas, para olhar para as agências de classificação de risco, para olhar para balanços, contabilidade, para o caso das Americanas, ou para criar uma regulamentação que seja cabível e aceitável e justa para o caso das apostas, né? Tá tudo muito na ideia de surfar na onda de assuntos que ocupam espaço na rede social, mas a gente tem visto muito pouca coisa de discussão mais robusta, né? Mais firme sobre esses temas. Perfeito. E no caso da Americanas, é um assunto que já até saiu da pauta, né? Assim, não está sendo falado mais no dia a dia, assim. Então, demorou um pouco a ser instalada, e isso também é levado em consideração. Agora, a CPI não é o local exato para essas discussões, né? Assim, essa discussão sobre regulamentação e tal devia se dar por meio de projetos dentro do parlamento. Mas muitas vezes, no fim das contas, é o que sobra de uma CPI, né? Você chama um monte de gente, quebra o sigilo de um monte de gente, gera ali uma polêmica no primeiro momento, mas no final cabe à justiça decidir sobre o futuro dessas pessoas, mas há no final umas sugestões ali, várias sugestões de projetos e tal sobre aquele assunto. Então, assim, sempre pode se tirar algo útil, pode acontecer de se tirar algo útil. Agora, precisa ver também o tempo que se perde, né, com essas CPIs, num momento em que tem tanta coisa para votar no parlamento, né? Tem um outro assunto também, Ricardo, tá aí na crista da onda, afinal de contas, não tem saído do dia a dia da família do ex-presidente Bolsonaro e do seu círculo político principal. Hoje tem um depoimento muitíssimo importante para esclarecer uma série de situações envolvendo a família Bolsonaro, desde a questão relacionada às joias da Arábia Saudita à suposta falsificação do cartão de vacinação. É o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Você tem alguma expectativa de que ele seja muito diferente da linha "não tenho nada a ver com isso" e simplesmente aconteceu? Não, eu acho que o caso dele é mais difícil, muito mais difícil que o do presidente, né? Do ex-presidente, porque o caso de Mauro Cid, há mensagens, a impressão do cartão, encontraram na casa dele, há conversas estranhas também sobre outros assuntos, sobre insuflar o exército, né? Lá no final do ano, áudios, né? Transcrições de áudio dele combinando, e há inclusive pessoas da área de saúde confirmando que ele pediu um cartão em branco e tal. Então acho que o caso do Mauro Cid é difícil dele escapar dessa situação. A dúvida que se tem é se ele vai dizer fiz isso tudo por conta própria, ou se ele vai dizer não, me mandaram fazer. No caso das joias, ele disse
que o presidente determinou que ele fosse tentar recuperar as joias, né? Mas ali havia uma dúvida se aquilo era um crime ou não, se havia alguma irregularidade ou não. Neste caso específico, ele mandou incluir cartão de vacina, algo no cartão de vacina, está se falando de um crime, né? E aí eu não acredito sinceramente que ele vá apontar diretamente para o ex-presidente da República, assim, ainda que ele tenha trocado de advogado, que haja uma expectativa de que possa delatar, eu não acho que neste momento, pelo menos nesse primeiro momento, não parece haver sinais de que ele vai colocar a culpa no ex-presidente, né? Esse depoimento está marcado para hoje, né? Lembrando que na terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro também depôs a Polícia Federal sobre o caso das vacinas ou do cartão de vacina. Ô Ricardo, obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço para vocês, até mais.